Qual o melhor investimento para você fazer hoje? Renda fixa ou renda variável? O objetivo desse vídeo é justamente responder essa pergunta, apresentando para você o que é renda fixa, o que é renda variável, quais são as suas principais diferenças e qual é a vantagem e desvantagem de se investir em cada uma dessas classes. Começando então com a renda fixa. A renda fixa nada mais é do que um empréstimo de dinheiro que você faz para alguém ou para alguma instituição, podendo ela ser o governo, uma empresa ou uma instituição financeira. E o ganho que você vai ter numa aplicação de renda fixa está nos juros do empréstimo de dinheiro que você vai fazer para essa instituição. Independente da característica e do tipo de renda fixa, podendo ela ser uma renda fixa pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, você, desde o início, já definiu qual que vai ser o contrato daquela aplicação de investimento. Você consegue ter uma boa previsibilidade do rendimento daquela aplicação. Pegando como exemplo o pré-fixado, que vai render 12% ao ano. Você sabe que vai ter esse rendimento, você sabe exatamente o dinheiro que você vai ter no final da aplicação. Um pós-fixado, você não sabe exatamente o dinheiro que você vai ter ao final, porém você sabe a métrica que vai calcular a rentabilidade da aplicação. Por exemplo, 100% do CDI. Você não sabe qual será o CDI pelos próximos 12 meses, porém você sabe que se o CDI for de 13%, a sua aplicação vai render 13%. Se o CDI for maior, sua aplicação vai render mais. Se o CDI for menor, a aplicação vai render menos. Mas desde o início, do momento que você emprestou o seu dinheiro a uma taxa de 100% do CDI, você sabe que vai render aquele determinado valor dependendo do CDI naquele período. E por fim, nós temos as aplicações híbridas, que geralmente estão atreladas à inflação. Por exemplo, IPCA mais 5% ao ano. Você não sabe qual será o IPCA, porém você sabe que se render 5% o IPCA mais os 5% da aplicação, você consegue ter essa noção de qual dinheiro você vai ter no final. Então, independente do tipo de renda fixa, pré, pós ou híbrida, você consegue desde o início, no momento que você for realizar a aplicação, ter uma previsibilidade de quanto você vai conseguir ter de rendimento até o final daquele momento, até o vencimento daquela aplicação. E agora vamos pegar como exemplo uma aplicação que rendeu 100% do CDI, considerando que a aplicação inicial foi feita no dia 4/1 de 2010 e venceu no dia 2/1 de 2025. Se você tivesse aplicado R$1.000 a essa taxa de 100% do CDI, você teria tido uma valorização do seu dinheiro de 284%, fazendo com que R$1.000 se transformassem em 3.845. Novamente, você não saberia naquela data qual seria o CDI ao longo desse período completo, porém você teria uma noção, uma previsibilidade de que o seu dinheiro renderia exatamente os 100% do CDI. E no caso do Brasil, o CDI sempre rende na média por volta dos 9%, 10% ao ano, então ainda assim dá para você ter uma noção do quanto vai render. E dentro da renda fixa existem 5 principais produtos, e a única diferença entre cada um deles é a instituição ao qual você vai estar emprestando o seu dinheiro. No caso do investimento mais seguro de todos, é o Tesouro Direto, onde você empresta o seu dinheiro para o governo. No caso do CDB, você empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira. No LCI, você empresta para uma instituição financeira que emprestará, por sua vez, para um conjunto de negócios do setor imobiliário. E no caso do LCA, a lógica é a mesma. A única diferença é que o banco vai estar emprestando para negócios atrelados ao agronegócio. E por fim, nós temos as debêntures, onde você estará emprestando o seu dinheiro para uma outra empresa. E agora vamos para as vantagens e desvantagens de se investir dentro da renda fixa. A principal vantagem é a previsibilidade, porque todos os fatores ali estão previstos dentro do contrato. Vai render 100% do CDI, 110% do CDI, IPCA mais 5, IPCA mais 6, 12% ao ano, 15% ao ano, enfim, é tudo bastante previsível. A segunda vantagem é a segurança, principalmente quando você pega um título do Tesouro Direto ou um CDB de uma instituição financeira mais sólida, porque você sabe que o governo vai pagar para você de volta, você sabe que se você emprestar para o Itaú, ele vai pagar para você de volta, ou o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, ou o Banco Santander. Então são aplicações muito seguras. Além disso, na maior parte das aplicações, você vai ter uma baixíssima volatilidade, em algumas volatilidade zero. Volatilidade nada mais é do que o sobe e desce. Então é muito diferente de você investir o seu dinheiro em renda variável, onde você pode ter uma ação caindo de repente 10%, 20% ou subindo também
10%, 20%. No caso da renda fixa, isso acaba sendo muito improvável. E como desvantagens, nós temos que a renda fixa tende a apresentar uma rentabilidade menor do que a renda variável, principalmente quando você seleciona boas aplicações de renda variável no mercado de ações ou no mercado de ETFs. E além disso, em cenários onde a inflação é muito alta, as aplicações de renda fixa não são muito interessantes, com exceção daquelas atreladas ao IPCA. Agora, se você tem uma aplicação que rende 100% do CDI, ou 8% ou 10% ao ano, em um cenário onde a inflação de repente sobe para 10%, 12%, a sua aplicação de renda fixa vai ter um rendimento muito ruim. Então essas são as principais vantagens e desvantagens da renda fixa, e agora vamos falar sobre renda variável. A renda variável, diferentemente da renda fixa, significa que você estará comprando, adquirindo participação em um negócio da economia real, podendo ser uma empresa ou um negócio imobiliário. E o ganho que você vai ter nessa aquisição está atrelado à valorização daquela participação. Por exemplo, você compra uma ação a R$10, a empresa consegue nos próximos anos aumentar os seus lucros, atender mais clientes, então a tendência natural é que a sua ação se valorize. E a outra maneira é através da distribuição do lucro daquele negócio. Se você compra, por exemplo, 50% de uma empresa e essa empresa paga um dividendo, uma distribuição do lucro de R$10.000, como você é dono de metade dela, você vai receber R$5.000, sempre de maneira proporcional à sua participação naquele negócio. E a principal característica e diferença da renda variável em relação à renda fixa é que o retorno é completamente imprevisível, principalmente no curto prazo. Você pode comprar uma ação, segurar ela por 20 anos e apresentar um rendimento de 16%, 20% ao ano, se você conseguiu selecionar uma empresa que cresceu e expandiu as suas operações. Por outro lado, se você comprou uma ação ruim, ela pode ter se desvalorizado por 10 anos de maneira consecutiva, 15 anos de maneira consecutiva, e o que vai fazer com que você tenha um bom resultado é você ter um bom processo de análise, é você ter critérios claros e que historicamente geraram resultados quando você aplicou eles em anos anteriores. Mas na média, quando você investe bem no mercado de renda variável, você tende a ter um rendimento bem maior do que você teria se tivesse investido tudo na renda fixa. E eu selecionei aqui 3 ações onde a gente vai fazer comparações em relação às suas rentabilidades. Começando então com as ações do Banco Itaú, no mesmo período que eu peguei a rentabilidade da renda fixa, de janeiro de 2010 a janeiro de 2025. Nesse período, uma ação do Banco Itaú, considerando tanto a valorização quanto os dividendos reinvestidos, nós temos uma alta de 308%. Um rendimento muito próximo à aplicação de renda fixa que eu havia apresentado para você anteriormente. Nós temos aqui um caso de uma ação que se valorizou muito acima da média, no caso, as ações da WEG, que subiram 2.500%, o equivalente a um rendimento anual de 24,32% ao ano. E por fim, nós temos um exemplo negativo, as ações da Oi, que ao longo dos últimos 15 anos caíram 99,91% no total, o equivalente a 37% ao ano de queda. Então fica muito claro que o rendimento que você vai ter em uma aplicação de renda variável é completamente imprevisível. O que vai fazer você ganhar dinheiro é você construir uma carteira diversificada, comprando boas empresas, e essas empresas, à medida que elas conseguirem entregar bons resultados ao longo do tempo, vão fazer com que você consiga ter o seu ganho. E assim como na renda fixa, a renda variável também apresenta alguns produtos. O primeiro deles e o principal são as ações, onde você estará adquirindo participação em uma empresa, em um negócio da economia real de fato. Um banco, uma seguradora, uma empresa do setor elétrico, uma indústria, uma empresa que vende comida, enfim. Existem inúmeras e inúmeras empresas disponíveis para você investir na bolsa, não só na bolsa brasileira, mas também nas bolsas globais, como por exemplo a bolsa dos Estados Unidos. O segundo produto é o produto dos fundos imobiliários, que é um produto exclusivo aqui do Brasil, onde você estará adquirindo participação em um imóvel ou em um conjunto de imóveis. E nessa aplicação, o principal atrativo está na renda mensal, então você vai estar adquirindo participação em um conjunto de shoppings. Os lojistas vão pagar o aluguel e você vai receber um pedaço desse aluguel todos os meses. E o terceiro principal produto é o produto do ETF, onde quando você compra um ETF, você estará adquirindo um conjunto de ações ou um conjunto de fundos imobiliários. Então, em um único ativo, no caso do ETF, você já vai conseguir ter uma boa diversificação. E quais são as principais vantagens e desvantagens da renda variável? A gente vai ver agora.
A principal vantagem do mercado de ações está no alto potencial de valorização, como você viu no caso da VEG, uma rentabilidade na casa dos 24% ao ano. Você consegue ter ganhos muito acima da média, muito acima da renda fixa, muito acima da inflação e que vai fazer com que você consiga acumular um patrimônio bastante robusto. E a segunda vantagem está na possibilidade de você ter renda mensal, não só nos fundos imobiliários, mas também nos ativos das ações. Você consegue construir uma carteira de ações para receber dividendos todos os meses. E isso é bem diferente do mercado de renda fixa, onde você acaba tendo rendimento apenas no vencimento, apenas no final da aplicação. Como desvantagens, nós temos a primeira delas, que é um mercado bastante imprevisível, principalmente no curto prazo. Então, se a taxa Selic, por exemplo, começar a subir bastante, a tendência é que as suas ações, os seus fundos imobiliários, se desvalorizem bastante. Ou se a economia começar a entrar em crise, naturalmente também as ações vão acabar se desvalorizando. Mas no longo prazo, quando você investe em renda variável pensando em 10, 15, 20 anos ou até mais, a tendência é que você consiga ter um rendimento muito bom. E a segunda desvantagem é justamente a alta volatilidade. Uma hora você pode ter comprado uma ação e ela está custando R$10, passadas 2 semanas as ações estão valendo 8, depois 6, aí de repente voltou para 8, voltou para 10, aí subiu para 15, enfim, esse tipo de coisa é bastante comum no mercado de ações. E mostrando agora alguns resultados práticos, eu peguei a rentabilidade histórica da minha carteira de investimentos para fazer uma comparação também com a própria renda fixa. Em azul, nós temos a valorização da minha carteira de ações, 91,18% ao ano, considerando a data inicial no dia 7 de julho de 2020. Nesse mesmo período, o índice geral do mercado de ações aqui do Brasil, o índice Ibovespa em laranja, rendeu apenas 31,99%. Então está mais do que claro que o fato de você investir em ações não é uma garantia de um bom resultado, porque a minha carteira de ações rendeu muito mais do que o Ibovespa. Se você tivesse tido um retorno igual ao Ibovespa, você teria perdido para a inflação. Agora, quando você selecionou boas ações, seguindo uma boa estratégia, você conseguiu superar o índice. E por fim, nós temos a renda fixa, que está sendo representado aqui em rosa por 100% do CDI, que nesse período rendeu 46,93%. E novamente, nesse caso, a minha carteira conseguiu superar com bastante folga a renda fixa, algo que é um tanto quanto esperado. Mas, por outro lado, quem investiu no Ibovespa, em laranja, como você pode estar vendo, perdeu para a renda fixa. Então, na prática, a renda variável é bastante imprevisível. Você precisa tomar boas decisões para que você consiga ter um bom resultado. E agora, pegando um gráfico que compreende um período muito mais longo da história, que foi retirado diretamente do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, a gente consegue perceber como o mercado de ações foi a aplicação mais rentável, apresentou a melhor rentabilidade nos últimos 200 anos. O mercado de ações no período rendeu 6,6% ao ano, a renda fixa 3,6% e os títulos do governo renderam 2,7% ao ano, e nesse caso está sendo considerado o cenário da economia e da bolsa norte-americana, mas ainda assim essa lógica pode ser aplicada também para o cenário da bolsa e da renda fixa aqui do Brasil. E qual é o melhor investimento? Renda fixa, renda variável, diversificar, enfim, qual que acaba sendo a melhor opção? A melhor opção é justamente diversificar, seguindo 2 princípios fundamentais. O primeiro fator que você tem que avaliar é o seu objetivo na hora de investir. Você está investindo pensando na sua aposentadoria lá na frente, ou você está investindo pensando em comprar um carro daqui a 1 ano, financiar um imóvel daqui a 3 anos, pensando em coisas mais de curto prazo? Dependendo da resposta, vai fazer mais sentido ter mais renda fixa ou ter mais renda variável. Mas de um modo geral, quando você está investindo pensando no curto prazo, para daqui a 1, 2, até no máximo 3 anos, é interessante você colocar tudo dentro do mercado de renda fixa. Se você está pensando agora em um cenário de médio prazo, 5 anos, 7 anos, 10 anos, é interessante você pesar mais renda fixa, mas você pode colocar um pouco de renda variável, 10%, 20% da sua carteira, por exemplo. Agora, se você está pensando no longo prazo, pensando na aposentadoria, pensando na liberdade financeira, nessa situação, vale a pena você pesar um pouco mais em renda variável, que vai oferecer para você um rendimento maior. E um outro fator que tem que ser levado em conta, principalmente para você que está investindo pensando na liberdade financeira, é o seu perfil de risco. O quanto você aguenta ver o seu patrimônio subindo e descendo diariamente. O quanto você aguenta ver o seu patrimônio caindo em um determinado mês, em um determinado ano.
isso também vai direcionar completamente a maneira que você vai organizar a sua carteira. Se você tem um perfil mais conservador, você vai dar um peso maior para a renda fixa e você pode seguir, inclusive, a sugestão que está presente no livro O Investidor Inteligente, que diz o seguinte: o investidor conservador investe 75% do seu dinheiro em renda fixa e 25% em renda variável. O investidor moderado coloca metade-metade, 50% renda fixa, 50% renda variável. E por fim, o investidor arrojado, o investidor agressivo coloca 25% em renda fixa e 75% em renda variável. É importante destacar que o seu perfil de risco não é fixo ao longo do tempo. Você pode começar, que inclusive é o recomendado, com uma carteira mais conservadora. À medida que o tempo for passando e você for vendo que você suporta ter mais renda variável, você pode aumentar o peso nessa classe, porque afinal ela vai oferecer para você um rendimento maior. Se você aumentou o peso em renda variável, mas não ficou confortável com esse aumento de volatilidade, você pode dar 1 ou 2 passos para trás e aumentar de novo o peso em renda fixa. Então a divisão da sua carteira é algo dinâmico e que vai variar com certeza ao longo do tempo. E se você quer entender como escolher bons ativos de renda fixa e melhores ainda ativos de renda variável, eu tenho um curso chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a automatizar os seus investimentos e com isso selecionar aplicações totalmente seguras que vão oferecer para você um maior potencial de rentabilidade sem que você precise ficar horas e horas estudando sobre o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link que estará na descrição desse vídeo. Então, nesse conteúdo você conseguiu entender a diferença entre renda fixa, renda variável, as suas principais vantagens, desvantagens e também como que você pode utilizar essas duas classes de ativos para construir uma carteira de investimentos vitoriosa, pensando no longo prazo. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.